Salmo de número 16 é o texto que nós vamos meditar nessa noite da palavra de Deus. Salmo de número 16. Glória a Deus, é o texto que ora nós estaremos meditando nesta noite para a edificação dos nossos corações, também para o louvor e glória do nome do nosso Deus. Glória a Deus. Salmo de número 16. Glória a Deus. Todos acharam, irmão? Salmo de número 16? Que diz assim a palavra do Senhor: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amém, irmãos? Vamos orar, Pai, mais uma vez em oração. Nós nos colocamos diante de ti, clamando por tua graça sobre nós, Senhor. Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração para compreender a tua palavra que é vida, Senhor, para os nossos corações, a tua palavra, Senhor, que é vida para as nossas almas, a tua palavra, Senhor, que restabelece, meu Deus, os nossos caminhos e nos ajuda a andar de maneira firme em tua presença sobre esta terra. Pai, tenha misericórdia de nós e nos concede da tua graça, é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Pode tomar assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu estava meditando nesse texto a título de devocional, mas esse texto me chamou muito a atenção, porque ele tem uma mensagem muito específica, ele tem uma mensagem muito direta aos nossos corações. E hoje eu gostaria de abordar esse texto com o tema: o maior tesouro do mundo. O maior tesouro do mundo. Esse salmo de número 16, ele é tido como um salmo messiânico. Ele é citado pelo menos 2 vezes dentro do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Ele é citado primeiramente pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, e ele é citado posteriormente também pelo apóstolo Paulo, como sendo parte dele um retrato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Davi, sendo um servo de Deus e, como disse Pedro, um profeta, ele disse que aquilo que Davi mencionou era algo futuro. E o que Davi estava mencionando era algo referido à pessoa do Messias, do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de meditar com você em trechos importantes dessa palavra, para que nós entendêssemos que Deus, o nosso Deus, é o bem mais precioso deste universo. Que não existe dinheiro, que não existe posses, que não existem bens, não existe nada nesse mundo que possa ser mais precioso do que o nosso Deus. A primeira coisa que nós temos aqui neste salmo é o salmista dizendo: guarda-me, ó Deus. E ele diz para Deus que ele precisa que Deus lhe guarde, porque ele vê em Deus o seu refúgio. Você sabe o que é interessante de se pensar? Nós estávamos ouvindo aqui a irmã Jane citando, o milagre de Deus na vida da família dela.
Eu estava me lembrando aqui de algo interessante que aconteceu na nossa família também. Um casal de primos nossos já tinha uma bebezinha, tinha uma criança, e a minha prima veio a ser acometida de câncer. E quando o médico diagnosticou, chamou eles para conversar, ele disse para eles assim: olha, de maneira alguma, em hipótese alguma, vocês podem ter filhos nesse momento, porque o processo de tratamento é um processo muito duro e muito difícil. Então vocês não podem, em hipótese alguma, vocês não podem ter um filho. E o processo foi dando andamento e as sessões de quimioterapia foram acontecendo, e num dado momento, algumas coisas ficaram meio estranhas, porque o médico chamou-os para conversar e disse para eles: nós temos um problema aqui. Você está grávida. E naquele momento, aquela mensagem chocou o coração tanto deles como do médico. Porque o médico disse para eles: olha, essa criança pode ter muitas coisas que vão acontecer com ela, mas o mais improvável que aconteça é essa criança nascer. Se ela porventura nascer, ela virá toda deformada, se é que nós vamos tirar ela de dentro de você viva. E todo o processo até aquele momento, algumas semanas já existiam de gestação, e ainda assim ela já havia feito muitos processos de quimioterapia, muitas sessões, e ela teve de interromper as sessões de quimioterapia, mas a expectativa em todo o tempo dos médicos era que aquela criança viesse completamente deformada. Você sabe o que é interessante nessa história que eu estou contando para você, real, verídica? É que em todo o período desta gestação, Deus sempre estava dizendo ao coração daquele casal que aquela criança tinha um objetivo, que Deus estava cuidando daquela criança e estava guardando aquela criança. Mas diante do ceticismo dos médicos, o coração dos pais fica apreensivo. Os irmãos sabem que sessões de quimioterapia são componentes muito fortes entrando dentro do organismo da pessoa, que trazem prejuízos para si mesmo, quem de lá para uma criança que está dentro do organismo. 9 meses se passaram, pouquinho menos de 9 meses se passaram, e para a glória do nome do Senhor Jesus, aquela criança nasceu perfeita. E hoje já está grandinha, Eu acredito que já está chegando perto dos 2 anos de idade. O que eu quero dizer para você? O salmista está se dirigindo a Deus em oração, e o que ele está fazendo é recorrer ao único que pode guardar o homem na sua vida. O que o salmista está fazendo é recorrer ao único que pode fornecer proteção para o ser humano sobre a terra. Quando nós vemos dentro da palavra do Senhor o que Deus vai fazendo na vida dos seus servos, nós encontramos que o caminhar destes servos na presença de Deus vai os levando a entender que Deus é o único que pode fornecer às suas vidas a proteção que eles tanto precisam. Nada mais neste mundo pode fornecer proteção. Nada mais neste mundo pode fornecer segurança para mim e para você, além do nosso Deus, porque Ele fornece uma proteção constante sobre as nossas vidas. O salmista no Salmo 46, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não existe um cristão no universo que viva os seus dias sobre a terra, que no dia em que ele necessitar de Deus, Deus não esteja ali para ampará-lo. É claro que nós precisamos tecer alguns comentários a respeito disso. Não significa que andar com Deus nesta vida seja sinônimo de nunca passarmos por provações ou por dificuldades. Eu ouvi algo interessante de um pastor esses dias atrás, e ele disse algo que ficou no meu coração. Ele disse: Deus nunca desperdiça provação nas nossas vidas. Provações, circunstâncias nas nossas vidas, elas são justamente para nos levar para mais perto de Deus. Quando tudo mais perde o sentido e nós não sabemos mais para quem recorrer, há sempre uma porta aberta nos céus para a minha oração, para a tua oração, e o Deus que responde a nossa oração está sempre atento para nos ouvir. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O salmista no Salmo de número 127, ele vai nos informar que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a
sentinela. Eu trabalho como vigilante, só que eu trabalho dentro do período diurno. O período diurno tem as suas dificuldades. A dificuldade do período diurno é depois que você almoça. E aí, dependendo do lugar onde você está, parece que tem alguma coisa envolvendo você e os teus olhos, parece que cada lado dele tem 2 quilos cada um. Você fica tentando lutar contra o sono. Mas isso é nada perante aqueles que trabalham à noite. A luta de quem trabalha à noite é intensa. E geralmente quando eu converso com colegas, eles dizem assim, 3 horas da manhã é o pior horário que existe para quem trabalha à noite. Pode acontecer de algum segurança, algum vigilante, algum vigia, dar uma pescada longa. E enquanto ele dá aquela pescada longa e os olhos dele descem, quando ele volta, alguém já entrou no posto de serviço dele, e ele já está amarrado na cadeira que ele estava dormindo. Pode acontecer? Isso acontece com um homem. Estar muitas vezes cansado pela fadiga do dia e pelas circunstâncias do dia acontecem com o homem, mas isso não acontece com o meu Deus e com o seu Deus. O salmista no Salmo 121, ele vai dizer, eu elevo os meus olhos para os montes. E a pergunta dele é, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Ele diz assim, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, ele não tosquenejará. A palavra tosquenejará é aquela pescada que você tem muitas vezes quando está cansado. E ele diz, ele não tosquenejará e ele não dormirá. O guarda de Israel, ele não cochila e ele não dorme. Os seus olhos estão atentos sobre a terra e ele contempla a minha vida e a sua vida, a minha situação e a sua situação. Louvado seja Deus por isso. Por isso que o salmista no Salmo 127 vai dizer, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque somente o nosso Deus é a maior segurança deste universo. Existe um ponto interessante aqui, porque o salmista vai nos informar, no versículo 2, ele diz, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, e ele diz, outro bem não possuo, senão a ti somente. Pensa comigo aqui, será que existe alguma coisa na tua vida que você diria assim, Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não mexa nisso. Hoje nós estávamos fazendo uma visita na casa do irmão Ednei, lá no Pinheirinho, e ele contou um testemunho muito interessante. Um certo dia, um irmão da congregação onde ele participa, onde ele é presbítero, chegou para ele e disse assim, irmão Ednei, eu preciso compartilhar algo muito pessoal com você, eu estou sofrendo dentro de casa. E o grande problema é que o meu filho já é de 26 anos de idade. E às vezes a minha esposa deixa de dormir do meu lado e se levanta de madrugada para ir dormir com ele. Porque o bebê de 26 anos às vezes chama, mãe. Isso é normal para o Isaac, né, irmão? De 6 anos, meu filho, chamar de madrugada. E ele faz isso às vezes, né? Às vezes eu não escuto, mas minha esposa sempre escuta. É uma benção. 26 anos e às vezes ela abandonava a cama dormindo com sua esposa e ia dormir com aquele filho. E o irmão Ednei disse para ele, irmão, vamos orar por essa situação, porque não é normal esse tipo de coisa. E eles oraram durante algum período de tempo, irmãos, e depois desse período de tempo, esse menino veio a falecer. E aí o irmão Ednei, eu acredito, ficou pensativo, falou, Senhor, eu não orei para isso, não é isso que eu estava pedindo. Você sabe o que é interessante? Existem muitas coisas que no nosso coração elas ganham espaço e elas se tornam para nós, de maneira velada, silenciosa dentro de nós, elas se tornam pequenos deuses dentro de nós. E nós não suportamos de forma alguma abrir mão disso. Eu já vi em algumas circunstâncias, alguns irmãos compraram um carro novo, estacionar na frente da igreja. E estacionar carro dependendo na frente da igreja, irmãos, é pedir para alguém encostar. Com aquela calça jeans, com aquele botão gigantesco atrás. E o irmão já fica imaginando, vai encostar com aquele botão no meu carro novo. Se riscar aquele carro, Senhor, esse culto foi uma benção, mas pode ser que eu perca a comunhão. Dentro do nosso coração existem pequenos deuses velados dentro de nós. E nós muitas vezes não nos atentamos a isso.
que eles estão sendo para nós o maior bem dentro dos nossos corações. Eu me lembro lendo uma biografia de um irmão, em que num determinado dia ele estava sentado dentro da igreja e o pastor fez a leitura do Salmo 73, quando Asaf diz: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Eles estavam lendo este versículo na igreja, e ele estava recitando junto com a igreja esse versículo, e ele diz: a quem tenho eu no céu senão a ti? E ele disse: não, Senhor, no céu não existe. Aí quando seguiu o versículo e foi dito: e na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Naquele momento o Espírito de Deus tocou no seu coração, e ele se lembrou de uma moça que ele estava enamorado por ela. Só que o problema é que aquela moça era tremendamente mundana, e a chance daquele relacionamento dar certo era quase que impossível. Provavelmente ela tiraria ele da presença do Senhor, porque tinha um modelo de vida, um estilo de vida que não é compatível, né, com o nosso modelo cristão de vida. E naquele momento aquilo trouxe grande perturbação no coração daquele jovem, e ele começou a orar a Deus e a dizer: Senhor, eu não posso dizer que na terra não há quem eu deseje mais além de ti, porque na terra tem esta moça, a qual o meu coração está enamorado por ela. Durante alguns dias ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe fez uma proposta: ou ele continuava com a moça, ou ele continuava com o Senhor. E depois de duro raciocínio, ele disse: Senhor, eu abro mão desse relacionamento. Chegou para a moça e disse: olha, eu não posso mais continuar com você. E o interessante foi que a partir daquele dia, ele pôde dizer: Senhor, não há na terra quem eu deseje mais além de ti. Depois de alguns anos, muitos anos se passaram, ele reencontrou aquela jovem, e agora já quebrantada e na presença do Senhor, se uniu com ela e se casou com ela. Eu não estou dizendo que isso sempre vai acontecer, mas eu estou dizendo para você que a partir do momento que nós começamos a estar na presença de Deus e percebemos que existem ídolos no nosso coração, que nos afastam da presença de Deus, e que nós dizemos: Deus pode me tirar tudo de mim, só não me tire isso. Quem sabe isso é o Isaac, meu e seu, aquele que Deus provou o coração de Abraão, dizendo: pegue o teu filho, suba ao monte Moriá e sacrifique o teu filho naquele monte. Era uma prova para Abraão, era uma prova do seu coração que ele não amava Isaac mais do que amava a Deus. O que Deus tem a nos dizer nessa noite: existe alguma coisa no meu coração e no seu coração que nós amamos mais do que Ele? Ele nos chama nessa noite a subir o monte Moriá e deixar ali tudo aquilo que possa roubar do nosso coração a nossa adoração a Ele somente. Outra coisa interessante que Ele nos diz, e que a versão NVT das Escrituras traduziu, ao invés de dizer outro bem não possuo, senão a ti somente, ele diz: tudo que tenho de bom vem de ti. Eu achei interessante essa perspectiva da NVT. Você olhar que tudo de bom que nós temos vem de Deus, é algo maravilhoso. Você já parou para meditar na tua vida, na tua situação, na tua história? Você já viu que você tem muitas coisas que são maravilhosas ao teu lado? Você tem pai e mãe vivo? Não, já faleceram, mas você teve eles? Você tem hoje um esposo, uma esposa, você tem filhos? Você tem uma vida digna, você pode trabalhar? Você tem uma igreja que você pode servir, que você pode vir aqui adorar a Deus e pode, diante da igreja, exercer os teus dons que Deus te deu? Você já percebeu que nós temos muitas coisas? Que muitas vezes nós escolhemos reclamar por aquilo que nós não temos, ao invés de agradecer por aquilo que nós temos. Como eu disse para os irmãos no começo do culto, nós precisamos de chuva, a chuva vem e nós reclamamos que está chovendo demais. Aí o sol vem, nós dizemos que o sol está ruim, está castigando, e nós precisamos de outra coisa, precisamos de frio. O frio vem, o frio é ruim porque eu tenho que levantar de manhã cheio de blusa. Nós nunca estamos satisfeitos, mas nós não percebemos que tudo isso vem da mão graciosa de Deus sobre nós. Que tudo que está à nossa volta é motivo de nos voltarmos a Deus e dizer: Deus, eu te glorifico por isso. Eu poderia, Senhor, nem ter oportunidade de nada disso, mas eu te glorifico, Pai, porque tudo isso eu sei que vem das tuas mãos. Tudo isso eu sei, Senhor, que é a provisão, é a graça, é a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. O que o salmista está dizendo para nós é que ele tem um profundo sentimento de gratidão por Deus.
porque ele entende que Deus é o maior bem que nós podemos ter. Eu disse para os irmãos aqui esses dias atrás, que nós temos que ter cuidado no nosso relacionamento com Deus para não sermos mercenários. O que é ser mercenário? O mercenário da fé. São pessoas que se aproximam de Deus com segundas intenções. Hoje em dia, eu acredito que não aconteça com tanta frequência, mas você se lembra que antigamente, quando poucas pessoas tinham condições de ter carro, elas diziam assim: Senhor, o dia que o Senhor me der um carro, eu nunca mais falto os cultos. Alguém já ouviu esse ditado? Vai dizer que foi você que disse isso aí um dia. E hoje tem carro, é uma benção. Só que o problema é que às vezes está chovendo. E lavou o carro hoje. Mas não dá para sair na chuva, senão vai sujar o carro, vai encher de barro. Nós muitas vezes queremos algo de Deus e quando Deus faz, nós amamos mais as coisas que Deus nos dá do que o próprio Deus. Aquilo que Deus faz por nós, e eu tenho plena convicção que é bíblico, Deus deseja sempre responder às nossas orações. Quando você abre a sua Bíblia em João 16, 24, Jesus vai dizer: até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e vocês vão receber, para que a alegria de vocês seja completa. Você sabe o que Jesus está dizendo para nós? Que Deus tem prazer em responder às nossas orações, mas as nossas orações não podem ser orações mercenárias, que nós estamos querendo que Deus nos dê algo, e quando Ele nos dá, nós abandonamos Deus e passamos a amar aquilo que Deus nos dá. Você está entendendo isso? A oração verdadeira é aquela que nós pedimos humildemente a Deus, como doador de todas as coisas, e quando Ele me responde, eu não fico fascinado com aquilo que Deus me deu, mas eu me volto para Ele em adoração, dizendo: Senhor, bendito seja o Teu nome, que isso que o Senhor me concedeu, que seja para glorificar ao Senhor, honrar o Senhor, respeitar o Senhor sobre a terra, e para que o Teu nome seja exaltado sobre toda a terra. Essa é a postura correta na oração. Irmãos, preste atenção nisso que eu acabei de dizer para você. Nós vivemos constantemente dentro do mundo. Será que existe alguma coisa que você deseja orar para Deus? Às vezes nós oramos por um negócio que precisa acontecer. Nós oramos porque um caminhar para possuir uma casa está diante de nós, um trabalho, uma faculdade, alguma coisa está diante de nós. Será que Deus responde estas coisas que para muita gente é corriqueira? Deus responde esse tipo de oração? Deus responde. Deixa eu contar um testemunho para você aqui particular. Sempre foi o meu sonho poder fazer um curso superior de teologia. Sempre foi o meu desejo. Mas eu não tinha condições financeiras. Um determinado dia fui pregar na igreja sede. E quando eu terminei de trazer a palavra na igreja sede, no outro dia, uma irmã mandou uma mensagem para mim perguntando assim: você tem desejo de fazer curso de teologia? Bacharel em teologia? Falei para a irmã, fui bem sincero. Falei: irmã, eu tenho desejo, mas não tenho recurso. Não adianta a gente mentir, né? Ela falou assim: então você vai fazer esse curso. Você sabe o que é isso? Alguns meses atrás, antes disso acontecer, eu estava orando a Deus, voltando para casa, e eu disse para Deus, Deus, é um desejo que eu tenho no meu coração, mas eu não quero que esse desejo seja um desejo meu, eu quero que seja um desejo que o Senhor plantou no meu coração, para que eu possa usar isso para a glória do Teu nome, para o louvor da Tua graça. Quando Deus responde, eu não posso ficar vaidoso com aquilo que Deus me deu, mas eu preciso entender que foi Ele que deu, e é para Ele que eu tenho que usar todas as coisas. Você recebeu dons, você recebeu talentos, você é um servo de Deus cheio do Espírito Santo, então pegue isso que Deus te deu, se levante e devolva para Ele em adoração, para que o nome dEle seja glorificado e seja exaltado. Tudo que Ele nos dá é para a glória do nome dEle. O salmista está no Salmo 116, versículo 12. Ele vai dizer para nós: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E eu respondo rapidamente: nós devemos dar glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 3, o salmista nos apresenta algo muito interessante. Ele diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, os quais tenho todo o meu prazer. O que o salmista está dizendo é que ele procura no mundo pessoas que realmente sejam aquelas que têm compromisso com Deus. Os notáveis, em algumas traduções, são tidas como heróis, pessoas que batalham pela fé e são exemplos de vida piedosa, de vida santa, de vida íntegra diante da presença de Deus. E aqui é interessante de se perguntar: quem são as pessoas que nós geralmente convivemos? Quem são as pessoas que geralmente fazem parte do nosso ciclo de amizade?
Queridos irmãos, nós precisamos entender que existem 2 grupos de pessoas, pelo menos, que nós precisamos aplicar essa verdade. Existem pessoas que nós convivemos, que são aqueles que são nominais, irmãos nominais, cristãos nominais. Mas que você senta para conversar com aquelas pessoas e ela vive uma vida de derrota, de tristeza, de amargura, que parece que para ela é melhor morrer do que viver. Só que não são períodos daquela pessoa, da vida dela. Parece que constantemente ela vive amargurada, entristecida, parece que nada traz alegria para aquela pessoa. São pessoas que acham motivos de difamar, de caluniar, de reclamar, de murmurar. São pessoas que procuram ocasião para reclamar de tudo e não conseguem agradecer por nada. Querido irmão, se afaste desse tipo de gente. Se afaste daqueles que têm um olhar pessimista da vida e que não conseguem enxergar que este universo está debaixo do controle de Deus. Que este universo não é resultado simplesmente das escolhas humanas, mas que o mundo caminha segundo a vontade de Deus para nós. Que o que está acontecendo comigo e com você agora é propósito de Deus e nós devemos nos engajar nisso, de todo o nosso coração, nos comprometer diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero viver uma vida para a Tua glória. Eu quero que o Senhor revista o meu coração de alegria, de disposição, de ânimo para Te servir e viver em Tua presença. Existem pessoas que nós convivemos que são pessoas sem Cristo. Essas pessoas nós damos até o direito de que elas sejam pessimistas porque elas não têm expectativa de vida que lhe dê alegria. Elas vivem em função das coisas daqui e de agora. Mas nós podemos, com a alegria do Espírito Santo na nossa vida, influenciar essas pessoas. E através daquilo que Deus faz na tua vida e na minha vida, nós vemos essas pessoas recebendo alegria na vida delas também. Um quarto ponto interessante que ele nos diz no versículo 4 é que muitas são as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Existem relatos na Bíblia nos dizendo que Israel sofreu e sofreu muito com a idolatria. Volte e meia o povo de Israel, ele se dobrava diante dos ídolos dos outros povos, dos cananeus, dos heteus. Eles se dobravam diante dos deuses dos filisteus, dos amorreus. E eu fiquei curioso um certo dia, e eu fui buscar na palavra de Deus, tentar entender o porquê que os israelitas abandonavam Deus de uma maneira tão rápida. O porquê que a idolatria era um problema muito grande na vida deles. E eu comecei a perceber que os deuses pagãos, eles prometiam fertilidade. Era fertilidade no campo, era fertilidade entre os animais e era fertilidade de humanos, né? Pessoas nascendo, crianças nascendo. Esses deuses prometiam isso. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus prometia também fertilidade no campo, entre os animais e entre a descendência deles humana. E eu falei, mas por que eles abandonavam Deus de maneira tão depressa? É porque sorrateiramente, ou de maneira descarada, aqueles deuses ofereciam licenciosidade ao coração daqueles israelitas idólatras. O que é isso? Deus não permitia de forma alguma que o povo se contaminasse com relações sexuais ilícitas. Deus não permitia que eles oferecessem crianças diante de altar a sacrifícios nem de Deus, muito menos, mas nem de outros deuses das terras vizinhas. E o povo de Israel se inclinava para a imoralidade e para as práticas de orgias e tantas outras coisas, e queriam que os deuses pagãos lhes dessem fertilidade e lhes concedessem essa licenciosidade para viver na prática do pecado. Vamos trazer para os nossos dias aqui? Você sabe qual que é a grande dificuldade que nós temos? É que há uma tentativa do adversário de fazer com que pessoas que frequentam igrejas possam nutrir uma idolatria dentro do coração por alguma coisa. Você sabe que idolatria em si mesmo não é um objeto. Nós criamos um conceito de que para ser idólatra nós precisamos nos prostrar diante de algum objeto e diante daquele objeto prestar culto ou adoração, mas na realidade não. Todo tipo de inclinação ou de desobediência à palavra de Deus já é um estímulo à idolatria. Deixa eu te dar um exemplo. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7, é descrito a queda do homem. Dentro dessa passagem nós encontramos o que é o princípio da idolatria dentro do coração humano.
E ali nós entendemos que a idolatria tem o princípio de uma desobediência ao mandamento de Deus. Você se lembra que Satanás se dirigiu à mulher dizendo: por que você não come desse fruto? Porque Deus disse que não era para comer e nem tocar. Tocar foi a mulher que acrescentou, Deus não havia dito. E Satanás dizendo a ela assim: não, Deus não vai fazer isso com você, porque no dia que você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, os teus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus, e você vai conhecer o bem e o mal. Satanás mentiu, irmãos? Mentiu ou não? De maneira direta, não. A questão é que ele omitiu o fato principal, porque a partir daquele momento, quando eles comeram aquele fruto, os olhos deles realmente se abriram e agora eles conheciam o bem e o mal. Só que o que ele não disse é que a partir daquele momento eles não teriam domínio sobre o mal dentro do seu coração. E é isso que Satanás faz, ele tenta com meias verdades, e meias verdades são mentiras. Ele tenta com meias verdades seduzir a mente das pessoas. Dá mais uma olhadinha que não tem problema nenhum. Pega isso que não dá nada. Vai nesse lugar que não vai acontecer nada com você. Acesse esse site e veja isso que não vai dar nada com você. Ele quer inserir meias verdades que seduzem o coração dos homens e os afastam de Deus. Mas nesta noite, em nome de Jesus, o que nós desejamos é repreender todo tipo de mentira na mente de qualquer cristão, na vida de qualquer santo de Deus, para que não haja no nosso coração princípio de idolatria, porque o salmista diz: eu não vou oferecer os meus sacrifícios a eles, eu não vou sequer citar os seus nomes, porque ele ama o Senhor. Algo interessante também que ele vai nos dizer no versículo 5 e 6, é que o Senhor é a nossa herança. Você sabe o que é algo interessante? Ele diz assim no versículo 5, o Senhor é a porção da minha vida, e Ele é a herança e o meu cálice. E tem uma palavra na minha tradução que diz assim: tu és o arrimo da minha sorte. Meus irmãos, né? Se você não estudar o que é o arrimo da minha sorte, você vai pensar uma porção de coisas, né? Mas nada mais é que aquele que garante o meu futuro. Primeiramente, o que você tinha dentro do Antigo Testamento era uma divisão de terras entre as 12 tribos de Israel, mas existia uma tribo de Israel chamada Levi, que não recebeu de Deus nenhuma parte da terra como herança. Quando eles foram dividir e entraram dentro da terra de Canaã, todas as tribos dos filhos de Jacó receberam a sua porção, mas aos levitas Deus disse para ele: vocês não terão espaço de porção dentro dessa terra, porque a porção e o espaço de vocês sou eu, o Senhor vosso Deus. Você sabe o que é isso? O levita, ele precisaria confiar inteiramente na provisão de Deus. O levita necessitaria confiar os seus dias, a sua posteridade, nas mãos de Deus. E o salmista está nos ensinando que eu e você, que somos sacerdócio real de Deus, nós devemos confiar a nossa vida nas mãos de Deus. É Deus que garante o teu futuro, é Deus que garante os teus dias sobre a terra, é Ele que sabe quantos dias você vai viver, por que caminhos você vai andar. É Deus que tem um trilho para o teu futuro e para o meu futuro. Nós nos projetamos, nós nos programamos, nós estudamos, nós fazemos planejamentos para o ano e pensamos naquilo que nós vamos fazer dentro daquele ano, mas somente Deus sabe aquilo que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Isso é motivo de louvarmos a Deus, porque a garantia da tua vida, dos teus caminhos, elas estão nas mãos do nosso Deus, que nos guia a cada dia. Outra coisa interessante, aqui nessa passagem no versículo 6, é que caem minhas divisas em lugares amenos, e é muito linda a minha herança. O que o Senhor vai nos dizer é para que nós tranquilizemos o nosso coração, porque é Ele que reparte aquilo que Ele quer colocar nas nossas mãos. Você se lembra que em Mateus capítulo 6, no versículo 25, Jesus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso por coisa alguma, pela vossa vida, por aquilo que vocês vão comer, por aquilo que vocês vão beber, ou por aquilo que vocês vão vestir. E ele dá um exemplo dizendo: vocês não estão vendo os lírios do campo que eu mantenho todos os dias? Vocês valem mais do que esses lírios do campo, e com certeza nós valemos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus cuida de nós. Mas ele diz no versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer para você, confie em Deus, meu irmão.
O Deus que nós servimos é o Deus de provisão, é o Deus de graça, é o Deus que supre as nossas necessidades. Esses tempinhos atrás, eu estava comentando, não sei se eu citei para os irmãos aqui, estava comentando com a minha esposa em casa, dizendo assim, estava bem difícil, bem apertado a situação financeira. Eu disse para minha esposa, ela chegou para mim e disse assim, antes de vir ao culto, ela disse, nós precisamos comprar roupa para o Isaac. Eu falei, Senhor, não está dentro do orçamento. Eu acho que vai estar dentro do orçamento daqui uns 6 meses. E aí, eu olhei para ela e disse assim, amor, vamos confiar em Deus, vamos esperar em Deus. Quando nós chegamos na igreja, cultuamos ao Senhor, quando estava voltando para dentro do carro, ela estava com uma sacola na mão. E eu falei assim, e essa sacola? Ela disse assim, a irmã pegou e me deu 3 ou 4 conjuntos de roupa para o Isaac, novos. Queridos irmãos, é uma coincidência isso, né? É sorte isso, né? Não é coincidência, não é sorte, é providência de Deus. O que eu estou dizendo para você não é o que acontece somente comigo, porque eu sou seu pastor, não. O que acontece comigo, o que acontece com você, o que acontece com cada um de nós, porque Deus sabe do que precisamos. Ele cuida de nós, porque Ele nos ama. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Caminhando para o fim, queridos, Ele vai dizer que o Senhor também é o nosso encorajador. Ele vai dizer no versículo 7, bendigo o Senhor, que me aconselha até durante a noite, o meu coração me ensina. Versículo 8, o Senhor tenho sempre à minha direita, estando Ele à minha presença, não serei abalado. O Senhor é aquele que sempre está conosco. Você já passou por momentos difíceis? Que às vezes você fecha a porta do teu quarto e vai orar e falar com Deus? Ou quem sabe chegou a hora de dormir e você deita na tua cama e a tua mente está acelerada. A tua mente está inquieta. As circunstâncias estão pulando dentro da tua mente e você não consegue dormir. Você fica às vezes horas e horas rolando na cama. Tem alguns que levantam e vão comer uma bolacha para ver se aquela comida no estômago faz alguma digestão e consegue dormir. Quando consegue dormir, ao acordar, o primeiro pensamento que vem é o problema que surge na tua mente e na minha mente. Você sabe o que ele está dizendo? Que nos momentos de solitude, o nosso Deus escolhe para nos ensinar e nos confortar. Queridos irmãos, o Espírito Santo é o consolador de Deus para nós, que vem trazer ao nosso coração o alívio que nós necessitamos. A necessidade do nosso coração, muitas vezes é de conforto da parte de Deus, e Ele vem e Ele conforta, mas não se cale. Não feche a tua boca, não pare de orar, não pare de clamar a Deus, não pare de dizer ao Senhor o que se passa dentro de você. É como ouvindo hoje o testemunho do irmão dizendo que no coração dele, ele estava com o coração amargurado, não sabia o que estava acontecendo, mas ele se juntou com a sua família, começou a clamar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. O Espírito de Deus teve misericórdia e arrancou aquela angústia de dentro do seu coração. Não pare de clamar. Não pare de buscar a Deus, não pare de se dobrar diante da presença do Senhor. Existe ainda no versículo 9 e 10, uma realidade que o Senhor é a nossa garantia de vida eterna. Nós vamos morrer, queridos? Vamos, né? Vai acontecer? Vai acontecer. Você sabe o que conforta o coração do crente? É a citação do salmista de dizer que o Senhor Jesus Cristo não foi deixado no mundo dos mortos, no Sheol, no Hades, conforme a tradução, mas que Deus ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho, pelo seu poder de entre os mortos. E você sabe o que isso significa? Que o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, Ele vai ressuscitar a mim e a você. Isso é esperança para o futuro. Quando nós vamos levar os nossos entes queridos, salvos em Cristo Jesus, até o cemitério, e eles descem àquela tumba, e ali é fechado, para nós, no nosso coração, não é até nunca mais, porque não foi ali que findou a vida, porque a vida do cristão é eterna. Ele desfruta de vida eterna na presença de Deus, e vai chegar um dia que Paulo diz aos Tessalonicenses, que o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo vai me ressuscitar e vai te ressuscitar.
Nós não vamos entrar no esquecimento depois da morte, mas nós seremos ressuscitados pelo poder de Deus. E eu finalizo aqui dizendo algo para você. O salmista diz no versículo 11: Tu me farás ver o caminho da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Você acredita que Deus é o Deus da alegria? E creia nisso, porque a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vai descrever os 9 sabores do fruto do Espírito. E ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria. Queridos irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós como cristãos devemos ficar sempre com os dentes abertos sorrindo. Mas a nossa alegria é aquela alegria que não está condicionada às circunstâncias dessa vida. A nossa alegria é Deus. A nossa alegria está no Senhor. Veja o que o salmista diz: na tua presença há plenitude de alegria. Você sabe o que é plenitude de alegria? É a abundância. Vamos dizer aqui que algum dos irmãos gosta de chocolate. Tem alguém que gosta de chocolate aí, irmãos? Quando comprar, lembra de mim e traz para mim também. Vamos dizer que você chega num lugar. Olha, é bom demais, o irmão Luiz já está pedindo aqui, irmãos. Você chega num lugar e você olha na prateleira, tem vários tipos de modelo de chocolate. Chocolate branco, chocolate preto, chocolate com óleo, com bolacha no meio. Tem até aquele chocolate que é uma benção, né, irmãos? Aquele Kinder Bueno, que é maravilhoso, né? Você tem vários do teu lado. Você não sabe nem qual comer primeiro. Você sabe que o chocolate, para quem gosta, ele desperta o hormônio do prazer e da satisfação. Quando você está comendo, né? Principalmente se estiver com fome e pegar um chocolate, você mastiga aquilo ali, quem olhar para o teu rosto vai dizer: meu Deus, está em outra dimensão, de tanta satisfação de alguém que gosta. Você chega naquela sala, tem vários modelos, e aquilo te traz uma certa alegria e uma certa satisfação. Olha o que o salmista está dizendo, que na presença de Deus, a plenitude, a abundância de alegria. É por isso que eu estou dizendo para você nessa noite: não saia da presença de Deus nessa noite triste, cabisbaixo, mas saia tomando no teu coração a alegria de Deus, em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você o que o salmista diz no Salmo 43, ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem, e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Versículo 4, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Se coloque de pé, por gentileza. Deus é a maior riqueza das nossas vidas, e não se esqueça disso. Se nessa noite existe alguma coisa no teu coração que ela está se levantando, ou ela já se levantou, que parece ser o motivo da tua alegria, deixe diante de Deus hoje o propósito de abandonar isso, de deixar isso ir embora. Nem pessoas, nem objetos, nem dinheiro, nem nada, que isso não seja o significado da tua alegria, mas que o sentido da tua alegria seja o meu Deus e o seu Deus, o meu Senhor e o seu Senhor. E que haja plenitude e abundância de alegria nessa noite no teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nessa noite, Senhor, eu ministrei a tua palavra aos teus filhos. Senhor, eu não tenho dúvida que o adversário deseja muitas vezes, Senhor, tirar do nosso coração a verdadeira visão espiritual de vermos o Senhor como o maior bem que nós possuímos. E dizemos, Senhor, que nós não possuímos nada que seja tão precioso quanto o Senhor nesta vida. E nós sabemos que o Senhor é o bem precioso hoje e eternamente será os nossos corações. Senhor, que se existem corações que têm vivido amargurado nesta vida, porque não têm encontrado no Senhor a plenitude de alegria, que não saia daqui nesta noite desta igreja, Senhor, amargurado, mas que a tua alegria invada estes corações, que esta alegria tome conta deste ser, não importa a circunstância, porque a nossa alegria não é condicional, não são as circunstâncias que me fazem feliz, mas é o meu Deus, é a presença dele dentro de mim, é a abundância e plenitude da sua presença em mim, que me traz alegria plena. Senhor, invade o coração da tua igreja e do teu povo com a alegria que vem do teu Santo Espírito, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, queridos. Tome assento, por gentileza. Fala, Deus. Fala, Deus. Aleluia.
Toca-me com brasas do altar, fala Deus, aleluia. Sim, alegre atendo ao teu mandar, aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós já estaremos finalizando o culto dessa noite, mas antes trazendo os nossos avisos, avisando que os irmãos não viram aqui o pastor Gerson, que ele está em viagem com a irmã Edna, né, foi para São Paulo, e é por isso que ele não está conosco, mas amanhã ele já retorna, que os irmãos estejam orando, né, pedindo para que Deus acompanhe eles nesse retorno de viagem, e amanhã à noite nós teremos uma oração aqui liderada pelo Ministério de Missões e Evangelismo, tá? Os irmãos que desejarem vir participar, segundo o pastor Gerson, vai ser das 8 às 9, se eu não estiver enganado, né? E todos os irmãos são convidados a estar participando deste momento de oração, né? Nós estamos com muitos projetos, inclusive com o Ministério de Missões e Evangelismo nessa congregação, e nós precisamos orar a Deus e pedir que Deus nos dê o direcionamento, tanto a vontade, os projetos, né, como também a graça de poder concretizar todos eles, que os irmãos também estejam orando em favor disto. Nessa semana nós temos o nosso culto de ensino na quarta-feira, nós estamos estudando a Epístola aos Filipenses e eu te convido a vir aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Na quinta-feira temos o IBADEP, né, que tem sido um meio para que o povo de Deus possa se aperfeiçoar, né, na liderança, um meio que os irmãos têm recebido a instrução para poder servir a Deus, né, dentro de ministérios. Se você tem desejo, nos procure e nós estaremos encaminhando você para poder participar desse curso. Na sexta-feira nós temos ensaio com o círculo de oração a partir das 20 horas, né? E no sábado, culto dos jovens, culto do departamento de jovens da nossa igreja a partir das 20 horas. Venha, né? Ontem tivemos um culto de adolescentes aqui, né? O culto de adolescentes nós dizemos, mas é culto na liderança do Ministério de Adolescentes, foi uma bênção, irmãos. Eu acredito que tinha mais gente ontem do que hoje ainda, estava bem cheia a igreja, né? E tem sido uma bênção, né? Uma palavra de Deus ontem aos nossos corações, e no sábado nós teremos o culto com o departamento de jovens da nossa igreja. Venha participar e apoiar. Como disse o irmão Luiz, ao domingo, 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Domingo que vem já tem revista nova, né, irmão Luiz? Os irmãos que tiverem interesse, já encomende a sua com o irmão Luiz para poder participar. Eu tenho certeza que será uma bênção. E à noite nós temos às 19 horas o nosso culto de celebração ao nome do Senhor Jesus. Estará pregando aqui no domingo o pastor Lenito Beltrão, né? Ele é pastor aqui da nossa igreja sede, né? Trabalha junto com o pastor Carlos Eduardo, e ele vai estar ministrando a palavra de Deus no domingo à noite aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mais algum aviso? Quem sabe eu esteja esquecendo? Se é isso, o irmão Elias está vindo com mais um aviso aqui. O irmão Elias está lembrando, irmãos, que o presbítero Imério já está há alguns dias, né, afastado aqui da congregação, porque ele foi tirar uns dias de descanso lá em Foz do Iguaçu, mas ao retornar ele precisou ir lá para a Bahia, onde moram os seus pais, que a mãe dele não está muito bem de saúde, né, foi lá para prestar um amparo, que os irmãos estejam orando por ele e pela irmã Vilma também. E eu agradeço aqui os nossos visitantes, né, a Eliana, que esteve conosco, que Deus te abençoe, também o José, o Luiz, né, quem mais dos amados que estavam conosco, o Rudinei, a irmã Cleonice, a Raquel, Maria Eduarda, o pastor Jordane, né? Que Deus te abençoe de estar conosco também nesta noite. Estamos muito felizes de receber o nosso amado irmão Valdemar para congregar conosco. Amém, queridos irmãos? Vamos se colocar de pé então, nós vamos orar e finalizar o culto desta noite em gratidão ao nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos nesta oração por este culto tão abençoado que o Senhor nos concedeu, Pai. Que o Senhor continue derramando sobre os nossos corações das tuas abundantes graças, Senhor, para que nós vivamos neste mundo, Senhor, de maneira que te agrade. Que o Senhor venha fortalecer o teu povo, que nestes dias de incerteza, onde muitos estão, Senhor, pensativos, se podem vir, se não podem vir, que o Senhor venha tocar no coração do teu povo, para que nós não venhamos parar, mas prosseguir na caminhada. Fortalece a tua igreja a cada dia, que essa semana seja uma semana abençoada na vida dos teus filhos, Senhor, aonde quer que eles passarem, que o Senhor os use poderosamente para anunciar a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos em oração, agradecidos em nome de
de Jesus. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E nós dizemos: que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.